A paz do Senhor, irmãos e irmãs, estaremos iniciando agora a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, de número 10, da revista Discipulando, de segundo ciclo da CPAD, que tem por tema Conhecendo as Doutrinas Cristãs. E o título da aula de hoje é Crendo na Santa Igreja Cristã, a Comunhão dos Santos. O primeiro texto que nós estaremos trabalhando se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 até o 14. Depois nós estaremos lendo o 19 e o 20 desse mesmo capítulo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Versículo 19. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Agora eu quero convidar você a estar abrindo também lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, nos versículos de número 22 e 23, que também vai dizer o seguinte: E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Aqui ele fala de Cristo, que é o seu corpo, e a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E para finalizarmos, nós vamos avançar um pouco para Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 19 até o número 22. Efésios 2, versículo 19, que assim diz: Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, a qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados pela morada de Deus no Espírito, finalizando o versículo de número 22. Então nós estaremos aí refletindo nesses minutos que teremos na lição de número 10, crendo na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Nós vamos estar aqui de uma forma bem objetiva, conceituando o que significa igreja, o que realmente quer dizer esta palavra, o que ela representa dentro da obra de Cristo. Nós queremos destacar a relação dos membros da igreja com a liderança cristã e também conscientizar a todos nós acerca da sua missão, ou seja, da igreja dentro do corpo de Cristo, que é o corpo de Cristo no mundo. Então, esses objetivos que nós estaremos nesses minutos que se seguirão refletindo e tentando aprimorar os nossos conhecimentos a respeito da Igreja do Senhor. E é muito pertinente essa discussão e esse esclarecimento sobre o que representa a igreja, sobre o que significa a igreja, porque nesses dias que nós temos vivido, muito se levantou alguns questionamentos a respeito de como deve ser o posicionamento da igreja diante de tais situações. Muitas pessoas até colocam em xeque a fé de alguns, como a igreja deveria se portar, se deveria ou não parar, se deveria ou não continuar. E por isso que é importante nós fazermos essa definição correta do que significa a igreja e qual a relação de cada membro do corpo de Cristo, que é a igreja, com Cristo, com o Senhor. Então nós precisamos entender que igreja ela é muito mais do que apenas um local de adoração, um lugar físico, uma placa. Vai muito além do que isso quer dizer. O lugar onde nós estamos é apenas um local onde nós designamos para que ali estivéssemos adorando
e bendizendo o nome do Senhor. O nosso objetivo nessa lição é entender essa grande comunidade de fé espalhada pelo mundo, os membros do corpo de Cristo, que são aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que se converteram ao Senhor Jesus e foram justificados por Ele. Com a igreja não estamos falando da denominação do qual cada um de nós faz parte, como se diz nos dias de hoje, igreja A, igreja B, igreja C, mas na verdade sobre todos aqueles ao redor do mundo que reconhecem em Jesus como o único e suficiente Salvador. A reunião das pessoas que reconheceram a Jesus como o Senhor das nossas vidas, aquele que nos traz o sentido último da vida. A Igreja de Cristo é uma comunidade de comunhão, harmonia e paz. Como parte visível da Igreja de Cristo, a igreja local, que é onde nós congregamos, ela deve buscar a comunhão, deve buscar viver em harmonia, viver em paz, embora saibamos que a igreja seja constituída por pessoas imperfeitas, mas nós precisamos caminhar nesse sentido. E aqui no item 1, que tem por título A Igreja Cristã, Comunidade dos Santos, nós vamos buscar trazer uma definição um pouco mais clara sobre o que realmente significa igreja. Ele até começa aqui com uma pergunta: o que é igreja? E nós vamos conceituar isso. É uma expressão que vem do grego eclésia, cujo significado significa assembleia pública. A expressão eclésia tinha a ver com uma reunião pública dos cidadãos gregos para decidirem questões da sociedade local. Os escritores do Novo Testamento viram nessa expressão uma maneira viável de se referir ao grupo de pessoas que decidiram por Jesus, por sua palavra, de modo que a palavra eclésia, ou aportuguesada para a igreja, passou a designar todas as pessoas de várias partes do mundo que depositaram sua confiança em Jesus. É esse o entendimento quando lemos os textos bíblicos que se referem à igreja como corpo de Cristo manifestado pelo mundo. Igual nós vamos ver o próprio Cristo falando lá com Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na verdade, ali ele estava se referindo a si mesmo como pedra angular ou como pedra principal, a qual seria edificada a igreja do Senhor. E nós precisamos entender que a igreja ela é divina, sim. Divina porque Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, a instituiu. Pensada e projetada por Deus, a igreja é um organismo místico para cumprir a missão que Cristo iniciou em seu ministério terreno: pregar o reino de Deus a toda criatura, igual nós vamos ver nos evangelhos, Jesus vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deste modo, ela é a agência de manifestação do reino de Deus no mundo. De forma que onde houver trevas, a igreja deverá levar luz. Onde houver sofrimento, a igreja deve levar alívio. Onde houver mentira, a igreja deve levar verdade. Onde houver maldade, a igreja deve levar bondade. Onde houver condenação, a igreja deverá levar a salvação em Cristo Jesus. O corpo de Cristo é o sal da terra e a luz do mundo, fazendo a diferença. E da mesma forma como a igreja ela é divina, precisamos entender que ela também é humana. Sim, porque a igreja também é humana, porque Cristo Jesus, o verdadeiro homem, a instituiu. Como humana, a igreja é constituída de pessoas comuns e imperfeitas, pessoas que buscam aperfeiçoar-se até atingir a medida perfeita da estatura completa de Jesus, conforme Paulo vai dizer lá em Efésios, no capítulo 4. Constituída por diferentes pessoas. A igreja tem uma diversidade maravilhosa. Por isso, o grupo de pessoas no prédio que você congrega, onde nós ali estamos para adorar a Deus, é uma parte mínima da igreja de Cristo no mundo. Por exemplo, a igreja brasileira é diferente da igreja argentina, que é diferente da igreja na Europa, como é diferente da igreja na África, que, por exemplo, tem uma alegria contagiante e cai na simpatia do povo. A igreja da Europa, por exemplo, ela tem um teor mais sério, conforme o povo europeu. E a igreja brasileira ela busca falar uma linguagem diversa e continental, de acordo com a nossa divergência cultural que a gente exige. Por exemplo, o brasileiro do Sul, ele não fala, não se comporta da mesma maneira que o brasileiro do Norte. Então você vai encontrar
brasileiros e brasileiras, e igrejas diferentes em todos os lugares do território. E sendo humana também, nós precisamos entender que ela é composta, sim, por diferentes pessoas com suas dificuldades, com suas mazelas, mas que também, por aceitarem a Jesus como único e suficiente Salvador, compõem a Igreja de Cristo. O que nos levaria ao raciocínio, por exemplo, se existe uma definição de igreja ideal. Eu acredito que o que mais se aproximaria dessa definição seria uma instituição de pessoas que foram chamadas a Deus através do Evangelho de Jesus Cristo, conduzida a uma amizade eterna com Jesus Cristo pela fé, e foram batizadas no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Aleluias! Então, eu acredito que seria essa a definição correta de igreja. E dentro da igreja, a gente pode observar alguns aspectos, e dentre esses aspectos nós podemos destacar o papel da liderança. E aqui nós estamos falando agora um pouco da igreja local, avançando já para o item de número 2 da nossa lição, que tem por título a igreja e a liderança. E aqui ele vai começar a traçar o perfil bíblico da liderança cristã, porque como uma instituição orgânica, a igreja local tem necessidade de ter uma liderança que ajude os irmãos e as irmãs a se aperfeiçoarem na fé, a buscarem ao Senhor, a instruí-los dentro da palavra. E a Bíblia ela vai traçar um perfil para a liderança cristã. E esse perfil bíblico ele está estabelecido lá dentro do Evangelho. Jesus disse que a liderança na igreja instituída por ele se daria nas bases do serviço, da espontaneidade e da simplicidade, conforme nós lemos lá em Lucas no capítulo 22, 24 ao 30, que vai falar justamente sobre uma ocasião quando os discípulos começaram a argumentar entre si quem seria o maior no reino dos céus, e Jesus vai esclarecer que aquele que quiser ser o maior deveria ser como aquele que serve. Isso que ele estava explicando aos discípulos. Por isso, a liderança da igreja cristã é convocada para ser servidora, auxiliadora. A sua relação com os membros deve ser com respeito mútuo, amor, carinho, ternura. Assim o apóstolo escreveu sobre as características de uma liderança verdadeiramente cristã. Pastores que cuidam do rebanho de Deus de maneira voluntária, sem interesse material, que dedicam-se com o espírito altruísta, servindo de exemplo à igreja do Senhor, a herança de Deus, aleluia, e o que nos leva a um raciocínio sobre como deve se comportar o pastor da igreja local, que o pastor deve ser alguém vocacionado por Deus, reconhecido pela comunidade para pregar o evangelho, lidar com as pessoas e apacentá-las amorosamente. Para isso, o apóstolo nos deu algumas diretrizes para reconhecer um pastor vocacionado, uma pessoa fiel ao Evangelho, que aconselha com sabedoria, não cobiçosa, moderada, simples, que tem um lar sadio, madura na fé, hospitaleira, atenciosa. E deve ser alguém que entenda as mazelas e as dificuldades do rebanho. Ao contrário do que muitos líderes pensam, os pastores não devem ser inabaláveis e pensarem como se nunca fossem errar, como se fossem perfeitos. Na verdade, eles possuem falhas, dificuldades, limitações, porque caso contrário, caso o pastor se comporte dessa forma, achando que é perfeito, que é inabalável, ele vai produzir um efeito muito prejudicial para o seu rebanho, porque pastores que são inabaláveis, eles se tornam inacessíveis, porque muitas pessoas com suas dificuldades, suas mazelas, e por terem dificuldade de alcançar esse padrão de santidade que muitas das vezes algumas pessoas impõem sobre as outras, eles vão guardar os seus problemas e as suas mazelas para si, as suas dificuldades para si, e o rebanho vai ser prejudicado, porque ainda vão continuar com os seus problemas, ainda vão continuar tropeçando sem um esclarecimento adequado. Por isso os pastores precisam ser servidores, os pastores precisam amar os seus rebanhos de maneira altruísta e sem querer nada em troca.
E não só os seus pastores, mas também, igual aqui no próximo item vai nos dizer, os ministros da igreja local, os auxiliares, aqueles que cooperam com a igreja do Senhor, que juntamente com o pastor titular da igreja local, os ministros auxiliares, que são as pessoas que ajudam o pastor na igreja a apacentar o rebanho. Afinal, nenhum pastor apacenta sozinho um grupo de pessoas. Ele sempre vai precisar de ajuda. Por isso Deus levantou pessoas para esta tarefa. E dependendo da denominação a qual nós pertençamos, os auxiliares do pastor são os evangelistas, presbíteros, diáconos e demais auxiliares, como professores, os pregadores, que muitas das vezes não exercem função ministerial, mas pregam também a palavra do Senhor. Essas funções são para melhor servir a igreja de Deus. Afinal, quando se tratam, por exemplo, de novos convertidos, é importante que essa pessoa ela tenha contato com pessoas experientes no relacionamento com Deus, para assim crescer espiritualmente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora, avançando um pouco para o item de número 3, que vai ter por título a missão da igreja, nós vamos destacar alguns pontos que servem para esclarecer a real importância e a missão da igreja. E o primeiro deles, que nós vamos começar a analisar, é o papel da igreja, a missão da igreja para com a humanidade. Deus se revelou ao ser humano por intermédio do seu Filho, conforme vai dizer lá Hebreus capítulo 1, versículo 1. As Escrituras revelam que Deus sempre buscou, por iniciativa própria, dar-se conhecer aos seres humanos. Ele fez isso por meio dos profetas, mas a plenitude dessa revelação veio a nós por intermédio de Jesus Cristo. O nosso Senhor veio como uma criança, desenvolveu-se, foi crucificado, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Para o seu ministério continuar neste mundo, ele constituiu a igreja. Lembram-se lá do versículo que nós dissemos que Jesus Cristo disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É justamente sobre isso que ele estava dizendo, constituindo a igreja. Por isso, todos nós temos o mesmo compromisso que Cristo tinha com a humanidade, de proclamar o reino de Deus, as boas novas do reino de Deus. Esse reino deve ser proclamado por nós na nossa vida profissional, escolar, nas amizades, ou seja, por onde peregrinarmos, a mensagem do reino de Deus estará em nossos lábios como resultado do nosso sentimento por Jesus. Eu me lembro que há um tempo atrás, quando se falava sobre crentes, antigamente era essa nomenclatura que ainda hoje é um pouco a nomenclatura usada para designar as pessoas convertidas ao cristianismo, de que o crente não podia isso, não podia aquilo, não podia aquilo outro. Muitas dessas coisas se mostraram falsas, outras, sim, verdadeiras, coisas que não deveriam ser praticadas por cristãos, mas nós devemos entender que, sim, o cristão ele deve ser exemplo. Nós somos chamados de embaixadores de Cristo. O embaixador ele nada mais é do que um representante, assim como nós temos os representantes dos países em outros países que são chamados de embaixadores, nós somos chamados de embaixadores de Cristo para levar a mensagem de Cristo, seja por palavras ou sejam por ações. E continuando nesse raciocínio da importância de nós entendermos o papel da igreja, nós já falamos agora para com a humanidade, nós precisamos entender também a missão, a responsabilidade da igreja para com os irmãos. A nossa missão também se refere aos irmãos em Cristo Jesus, aos domésticos da fé, que Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. O livro de Atos nos mostra que os apóstolos e a igreja cuidavam dos irmãos necessitados, cuidando uns dos outros, justamente com as doações, o que é muito comum hoje na área da assistência social, apoio médico. E além da igreja do Novo Testamento pregar o evangelho, testemunhando que Jesus morreu e ressuscitou, ela tinha o firme compromisso de suprir a necessidade de quem precisava.
A missão do corpo de Cristo também é para com os seus membros. A igreja local tem a razão de ser quando promove um ambiente de comunhão, de relacionamento e de verdadeiro serviço uns para com os outros. Ali passaremos grande parte de nossas vidas. Os nossos filhos nascerão e serão formados nesse ambiente. Por isso precisamos ter o compromisso de servir os nossos irmãos. É o que nós falamos no início da lição, sobre justamente essa questão do papel da igreja nesses dias de hoje. E a igreja precisa, sim, se posicionar de maneira confiante no Senhor, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, para que o Senhor venha trazer um ambiente de paz, de tranquilidade, diante de todas essas adversidades que se levantaram por conta desse vírus que está aí acometendo muitas nações. Embora nós adotemos uma postura de prudência, né? E essa prudência ela pode ser adotada sim, porque justamente a igreja que nós estamos nos referindo aqui, ela é composta pelos irmãos. Nós somos a igreja. Então nós, mesmo não estando no local de adoração, onde nós escolhemos para estar adorando a Deus, que o papel que ele se cumpre é de promover a comunhão, de promover o relacionamento, promover a interação, ali é pregada a palavra do Senhor. Se por um momento ele deixar de funcionar, isso não interfere em nada o nosso relacionamento com Deus. Ele é importante para promover a comunhão, conforme Paulo vai dizer, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Então, como membros de um corpo, a gente precisa promover essa comunhão, essa interação, essa proximidade, mas nós podemos, sim, perfeitamente manter o nosso relacionamento com Deus nos nossos lares. E aqui eu quero até abrir um parênteses, é importante que a gente mantenha calma, porque nós cremos no Deus verdadeiro e nós temos a convicção de que Ele vai suprir as nossas dificuldades nesses momentos que tem passado e que Ele vai reverter essa situação em nome de Jesus. Então, a igreja ela precisa entender o seu papel, a sua missão, que através do Espírito Santo, que é aquele que ajuda a igreja, que atua nela e por meio dela, para poder propagar as boas novas do Evangelho. A igreja do Senhor nunca fez nada sozinha e nem pode fazer. Para cumprir a sua missão, para a comunidade e até mesmo com os irmãos, a igreja precisa do Espírito Santo trabalhando por ela e por meio dela. Com ela, né, na verdade, e por meio dela. Vai estimular pessoas, também vai capacitar irmãos e distribuirá dons espirituais e de serviço para que o reino de Deus se faça conhecido no mundo. Então é neste momento aí que o mundo está preocupado, que o mundo está angustiado e muitas das vezes sem saber o que fazer. Nós devemos, através do Espírito Santo, como igreja, promover a paz, promover a tranquilidade, porque Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu, nós também podemos vencer. Ele vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, enquanto cristãos, nós precisamos nos posicionar. Enquanto igreja, nós precisamos nos posicionar para que as pessoas possam ver em nós Cristo. Que eles possam ver em nós a glória de Cristo. Que eles possam ver em nós o amor de Cristo. Que eles possam ver em nós a diferença. Que as pessoas possam ver nas nossas atitudes uma fé no Senhor, a qual somente o Espírito Santo pode nos conceder. Então era sobre isso que nós estaríamos discorrendo nesta aula de hoje, tentando conceituar um pouco o que significa a igreja, o que significa ser igreja, o papel da igreja na sociedade, pregando a palavra do Senhor. Então que nós possamos aí, em nome de Jesus, crescermos cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja de Cristo é a comunhão dos santos, pois ela integra centenas de milhares de pessoas em todos os cantos do mundo e precisa sempre estar fazendo a diferença. É esse o nosso papel. Então que você possa, assim, juntamente comigo, estar refletindo nessas palavras que nós aqui discorremos hoje, que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor,
e que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida, te dando tranquilidade, porque enquanto tivermos fé no Senhor, tudo vai bem e nós vamos vencer essa situação sim, em nome de Jesus. Basta nós mantermos a calma, basta nós mantermos a confiança no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.